muita alegria novamente nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz, ou seja, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanta alegria no final desta semana, por causa dos mais diversos acontecimentos, seja no mundo, no Japão, no Brasil, bem como também em Santa Catarina, de modo especial em Florianópolis. No mundo, especialmente com o encerramento do ano litúrgico, quando Cristo Jesus que se apresenta como Rei dos Reis, não um rei materialmente falando, como os nossos reis dos palácios, com seus exércitos, com as forças militares, mas sim um rei espiritual, o rei dos nossos corações. Esse mesmo ano litúrgico que iniciou no ano passado, dia 2 de dezembro de 2018, terminou, ou melhor ainda, vai terminar neste sábado, na passagem do sábado para o domingo, quando no próximo domingo estaremos iniciando o primeiro domingo do Advento. E claro, para todos os católicos, mesmo para os cristãos, foi um dia, sem dúvida nenhuma, de muita alegria. Igualmente, no Japão, com a presença do Papa Francisco, levando a todas e todos uma mensagem também de esperança, uma evangelização, onde ele especialmente pediu a todos os japoneses que procurassem seguir com muita fé a mensagem de Cristo Jesus. E o Papa igualmente chamou a atenção, ele visitou Nagasaki e Hiroshima, onde em 1945 foram lançadas 2 bombas atômicas, destruindo, num abrir e fechar de olhos, ou melhor ainda, trucidando e matando nas 2 cidades mais ou menos 350 mil pessoas. E as consequências que lá ficaram, com toda esta situação das bombas atômicas, até hoje ainda estão sentindo vestígios e consequências daquilo que lá aconteceu. E o Papa também pediu e incentivou que todos procurassem viver a ecologia, que procurassem viver a natureza. E quem sabe ainda ontem, que foi um dia exatamente voltado para a ecologia, quando foi chamada a atenção que se a humanidade continuar assim, o dióxido de carbono irá contagiar as pessoas e pouco a pouco as pessoas vão partindo dessa vida para a eternidade prematuramente. Então o Papa, muito preocupado com a situação, também na paz no mundo, sim, mas também na ecologia, onde cada um de nós deve procurar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para preservar a natureza. Um simples papel de chocolate, ou uma bala, ou de um pirulito, que nós jogamos assim no chão, tem as suas consequências. Vem a água, e queira Deus que chovesse um pouco mais aqui na região de Florianópolis, ou mesmo no Brasil, porque os rios estão pedindo. As árvores, as flores, os animais estão pedindo mais água, mas esta água vai levando aquele papel para o riacho,
para o pequeno riozinho, do riacho vai para o rio maior, do rio maior vai para o mar. E já no rio há peixes, quando a água não está completamente estragada, poluída, porque há rios por ali onde não há peixe vivo. Por quê? Não há condições para que o peixe viva. E esse peixe, por exemplo, pensando ser um alimento, toma aquele papel. E o papel vai para o estômago e prejudica imensamente, ou aquele plástico, é a mesma coisa no mar, para o mar. E, claro, o peixe morre. É como a pessoa que toma uma bebida exagerada, como aconteceu a 2, 3 pessoas, há 2, 3 semanas atrás, quando 3 ou 4 pessoas tomaram um líquido sem saber o que líquido era, pensando que era bebida alcoólica ou pinga, e o que é que aconteceu? Morreram imediatamente. Assim pode acontecer e vai acontecer também com o peixe. Então todos nós somos responsáveis no cuidado, como diz o Papa no seu documento maravilhoso, simplesmente que nós devemos amar a casa comum. Qual é a casa comum? Todos nós temos a nossa casa, a não ser as pessoas que moram na rua. Então estão hoje aqui, amanhã lá, as pessoas da rua. Mas se não, à noite todos nós nos recolhemos na nossa casa. Mas toda a humanidade tem a casa comum, que é esse globo terrestre que Deus nos concedeu. E nós aqui, Santa Catarina, a grande Florianópolis, que maravilha nós temos, aliás, o próprio Brasil. Então, devemos procurar preservar essa natureza. E alegria grande, igualmente, para o Brasil, com esse jogo final de semana, no sábado, com a vitória muito bem merecida do Flamengo, que vem lutando, vem se esforçando, 38 anos que os flamenguistas, os torcedores, eu tenho sobrinhos que até torcem e esperavam o que aconteceu. E façamos votos. Eu não tenho tempo para acompanhar os jogos, basta eu saber o resultado. Mas, no dia 23 de dezembro, quando estou sabendo, então, queira Deus que o Flamengo vença lá também. E a alegria do povo brasileiro, entrar, por assim dizer, em delírio, não somente os torcedores, mas como que as crianças, os adolescentes, jovens, casais e mesmo idosos se uniram, mesmo dos times os mais diversos, se alegraram com esta vitória, sem dúvida nenhuma, porque todos nós somos brasileiros, amamos a nossa pátria e todos nós filhos do mesmo Pai. Então, alegria maravilhosa. Aliás, está na Bíblia Sagrada que a gente deve alegrar-se com os que estão alegres e chorar com aqueles que choram. Ninguém chega num velório, por exemplo, rindo e tal, e dando gargalhada. Não, lá é um momento também em que nós devemos nos unir. Então a Bíblia diz muito bem, alegrar-se com aqueles que estão alegres. Foi o que aconteceu. O povo brasileiro, mesmo pessoas dos times os mais diversos, ali se alegraram com as pessoas que estavam alegres. E também outra alegria grande para nós, Santa Catarina, quando celebramos a festividade desta jovem Catarina, jovem virgem mártir, Catarina, que nasceu lá no Egito e
moça muito inteligente, muito bonita, a tal ponto que o próprio rei queria casar-se com ela, mas ela tinha se consagrado para Deus e para Jesus Cristo. E o rei tudo fez para convencê-la de que deixasse o cristianismo. Ela era pagã e passou a seguir a mensagem do Cristo, mensagem esta onde a essência do cristianismo está escrito na Bíblia, João capítulo 15, versículo 17, onde podemos ler, onde Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, eu já li mais de uma vez aqui, mas é bom repetir, onde lemos claramente o Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, ele simplesmente, lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, Cristo Jesus nos pede, e como o mundo seria diferente? Essa alegria toda do Flamengo, quantos morreram, claro, a alegria foi tão grande, a emoção foi tão grande, que muitos, os coração não suportou, partiram desta vida para outra. Outros, claro, morreram em desastre também. Outros porque beberam demais bebida alcoólica e, claro, o fígado e o organismo também não aguentou. Mas, de modo geral, amai-vos uns aos outros. O que se viu foi muita alegria, muito entendimento entre todos os torcedores, entre todos os brasileiros. E assim, então, o rei queria casar com Catarina, mas Catarina não cedeu às arguições, aos argumentos dele. E o que é que o rei fez? Você talvez já sabe. Ele reuniu 25 grandes intelectuais, grandes filósofos, para convencer esta jovem Catarina de deixar o cristianismo, passar para o paganismo. E ela, de modo algum, e eles não conseguiram convertê-la, de abjurar a fé em Cristo Jesus. Ela dizia, o meu rei, ao qual eu me consagrei, é um rei espiritual, aquele que deu a sua própria vida no alto da cruz, para me trazer a redenção, a salvação. E os 25 filósofos, 25 intelectuais não conseguiram convencer a Catarina para deixar o cristianismo e passar para o paganismo. E deu-se o quê? O contrário. Leia a vida de Santa Catarina para ver. Deu-se o contrário. Ela conseguiu convencer os 25 filósofos, eles, todos 25, deixaram-se convencer e seguiram então a mensagem de Cristo Jesus, pediram o batismo. Foram batizados e procuraram seguir a mensagem de Cristo. Quando o rei soube disto, o que é que fez? No seu ódio, vingou-se e mandou trucidar, mandou matar todos estes 25 filósofos. Tornaram-se mártires, sem dúvida nenhuma, receberam a recompensa na eternidade, com os quais, sem dúvida nenhuma, nós um dia nos encontraremos, quando também chegaremos na pátria eterna. E o que é que o rei fez? Ali ainda quis convencer a Catarina, dizendo, deixe de lado o cristianismo, você vai receber todas as regalias no palácio, você vai ser minha esposa. Mas ela firme, de modo algum. Aí ele disse, você então vai passar por muitos sofrimentos, muitas torturas. E ela, pedindo que Cristo Jesus estivesse com ela, ficou firme. E o que é que ele mandou fazer? Construir uma roda toda cheia de dentes,
como que de punhais, para que depois, quando essa roda fosse movimentada, para trucidar, para esmiuçar, para espedaçar o corpo desta jovem, tão simpática, tão bonita, tão inteligente. E o que é que aconteceu? Quando movimentaram a roda, simplesmente a roda se partiu. E quem olha para a imagem de Santa Catarina, por exemplo, na catedral, tem lá a imagem, exatamente uma roda partida e Santa Catarina ali com a palma do martírio. Quando a gente vê um santo, uma santa com a palma, é sinal que este santo, essa santa, deu a vida por amor a Cristo Jesus. E também muitas imagens, muitos santinhos, tem também Catarina com um livro na mão, símbolo da sua inteligência, símbolo da sua sabedoria. E como ela ali não morreu, o que é que o imperador fez? Simplesmente mandou decapitá-la, degolá-la, mas ela foi firme e ela, veja só, Santa Catarina, a Universidade de Paris, que é uma universidade mundialmente conhecida pelos grandes professores, pelos grandes intelectuais que lá passaram e que lá passam e irão passar. Colocaram Santa Catarina como a padroeira da Universidade de Paris. E ela é igualmente a padroeira dos filósofos e dos estudantes. Que Santa Catarina de Alexandria, aliás, nos diz os livros da tradição da vida de Santa Catarina, que Santa Catarina, ao morrer ali, sendo trucidada, os anjos vieram, tomaram o corpo de Catarina e levaram lá para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Eu tive a ocasião de 2 vezes subir o Monte Sinai, como talvez muitos que aqui estão em sintonia conosco, telespectadoras ou telespectadores, também subiram o Monte Sinai. Não é fácil de subir. A gente sai do hotel às 3 horas, e 3h20, 3h30, a gente começa a subir, se leva umas 3 horas e meia, 4 horas para chegar, não é qualquer pessoa, a pessoa já mais de idade, já mais difícil, pessoas com problema de coração, porque alguns, é claro, sobem de camelo, e é bonito. De madrugada, as pessoas com as suas lanternas subindo aquele percurso todo. Agora é muito íngreme. E lá em cima está uma pequena capela, uma pequena igreja dedicada a Santa Catarina de Alexandria, Virgem Mártir. Que Santa Catarina, padroeira do nosso estado, é o único estado do Brasil que tem o nome de uma mulher. E merecidamente merece as mulheres também serem exaltadas. São líderes, são pessoas que lutam, são verdadeiras heroínas as mulheres. E, então, o único estado que tem o nome de uma mulher. E que Santa Catarina continue a abençoar a todos nós catarinenses, que sempre fomos abençoados, sem dúvida nenhuma, que continue a abençoar o nosso governador, continue a abençoar os 295 municípios de Santa Catarina, municípios grandes, que abençoe os prefeitos também. Aliás, meus cumprimentos a todos os prefeitos da grande Florianópolis. Eu já tenho dito mais de uma vez, quando os prefeitos trabalham bem, devemos elogiá-los, porque não telefonar ou mesmo no contato com eles, cumprimentá-los pelo bom trabalho. Aqui na grande Florianópolis, pelo que eu sei, quantas pessoas que já me disseram, os nossos prefeitos trabalham muito bem, seja Florianópolis, seja ali São José,
seja Palhoça, seja Santo Amaro, seja São Pedro de Alcântara, seja Antônio Carlos, seja Biguaçu, Tijucas, Governador Celso Ramos, e já recebi telefonemas também lá de Luiz Alves, que o prefeito está trabalhando muito bem, Marcos Pedro Weber, lá de Timbó, recebi telefonema, olha, Padre Pedro, o senhor pode elogiar o prefeito aqui de Timbó, está trabalhando maravilhosamente bem, e assim a gente sabe. Agora, é necessário que a gente procure também fiscalizar. É como um pai ou uma mãe, eu gosto de fazer analogia, porque eu fui professor 37 anos. Quando o pai e a mãe estão junto com os filhos, acompanham um pouco as aulas em casa dos filhos, os cadernos dos filhos, as pesquisas, os trabalhos, pode ver o bom resultado. Eu estou acompanhando muitos que estão fazendo vestibular, e por isso peçamos a luz do Divino Espírito Santo também, para que o Espírito Santo ilumine aqueles e aquelas pessoas que realmente aproveitaram bem o tempo todo de estudos. Então, que Santa Catarina continue a iluminar os prefeitos, os vereadores, e de modo especial que eles sejam honestos, que eles sejam justos, que eles apliquem bem o seu dinheiro. E nós sabemos que há prefeitos, conforme alguém me disse ontem, é só ser honesto que o dinheiro está sobrando, sem dúvida nenhuma. Mas uma semana e meia atrás, um prefeito falando comigo por telefone me dizia, eu tenho 10 milhões, Padre Pedro, para agora revitalizar, como Florianópolis e São José estão revitalizando, estão trabalhando na educação, na segurança, na saúde. Nós precisamos exatamente de prefeitos mais honestos. Aliás, no ano passado, um senhor, trazendo a sua esposa para uma cirurgia, num dos hospitais aqui de Florianópolis, dialogando comigo, ele dizia, nossos prefeitos daquela região lá, eu não conheço, mas conheço de nome, pessoalmente não. Quando me consta o município de Sorriso, de Vera, Sinop e outros, ele dizia, lá existe uma equipe que fiscaliza e que exige dos prefeitos, faz de vez em quando reunião com o prefeito, então eles trabalham, é isso. Então que Santa Catarina continue a proteger, abençoar a todas e todos. E nesse domingo que passou, nós celebramos então a festa do Rei dos Reis, Cristo Jesus. O reino dele é um reino universal, está aqui bem claro na Bíblia Sagrada. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o meu reino vai até os confins do mundo, não tem limites. Todos os reis, princesas, presidentes, monarcas, os reinos deles têm limites. Por exemplo, a Itália. A Itália é um país antiquíssimo, mas é limitado pelos Alpes, pelas montanhas dos Alpes e o mar. E um rei, uma rainha, um presidente, um monarca, uma princesa não pode invadir, não pode mandar no outro país. Por exemplo, nós vimos a resposta do nosso presidente Bolsonaro. O que é que ele fez quando aquele presidente lá da França ter na Amazônia? O que é que o nosso presidente disse? Cuida lá do teu país, eu saberei cuidar muito bem do meu país. É isso. Um prefeito, por exemplo, não pode invadir ou querer mandar no outro país. São Paulo, com seus milhões e milhões de habitantes, não podem chegar e querer mandar num município pequeno com 1.300, 1.800 habitantes apenas. Não. E Cristo Jesus, então, é um reino universal, é um reino espiritual, é um reino eterno.
Se nós olharmos, por exemplo, no passado, os imperadores de Roma, onde é que se encontram? E se nós olharmos, por exemplo, quando a Igreja Católica tinha 1000 anos já, dominava na Inglaterra Frederico, o Conquistador, assim chamado. E o que é que aconteceu? Com essa dinastia dos anglo-saxões, desapareceram completamente. Ainda mais, o reino de Cristo Jesus tinha 1200 anos, quando no mundo quem governava era a dinastia lá da Áustria. Simplesmente desapareceu completamente também essa dinastia e o reinado de Cristo continua simplesmente levando adiante. E na Áustria era o reino dos Habsburgos. A Igreja de Cristo tinha 1600 anos, quando quem dominava o mundo era a Rússia, a dinastia da família dos Romanov. Você já ouviu falar? Talvez nem ouviu falar. E, no entanto, desapareceram completamente. O Nero que incendiou Roma, e botando a culpa nos cristãos, o que é que aconteceu com ele? Ele então disse, eu quero acabar com o nome de Cristo Jesus. O que é que aconteceu com ele? Ele pegou o próprio punhal, cravou no seu coração, simplesmente. O que é que aconteceu com o Juliano apóstata? Simplesmente também dizendo, eu não quero saber de nada da Igreja de Cristo, e eu vou acabar com essa Igreja de Cristo. Na guerra ele é atingido, cai no chão, semi-morto, ainda pega um punhado de areia, joga para cima, e o que é que ele diz? Tu, Jesus, venceste Galileu. E o que é que aconteceu ainda também com Voltaire? Ele simplesmente, eu quero esmagar o nome de Jesus na palma da minha mão, como eu esmago uma formiga. Igualmente nos meus dedos. O que é que aconteceu com Voltaire? Morreu mordendo as cobertas, tal foi a morte dele. E assim o grande Napoleão Bonaparte, que vinha destruindo todos os países da Europa, tal, quando ele chegou ao Papa, deu um tabefe, uma bofetada no Papa, prendeu o Papa na ilha Santa Helena, logo em seguida o que aconteceu? Leiam a história que vocês já leram, simplesmente perdeu a grande batalha de Waterloo, 1814, os inimigos desterraram Napoleão Bonaparte na ilha Santa Helena e trouxeram triunfalmente o Papa de volta, e quando o Papa soube que Napoleão Bonaparte estava passando fome ou morrendo de fome lá na prisão, o que é que o Papa fez? Simplesmente pediu que duas religiosas, duas irmãs de caridade, levassem comida para o Papa, para ele não morrer de fome. Isto é seguir aquilo que Cristo Jesus nos fala claramente em Mateus capítulo 5, versículo 25, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, rezai pelos inimigos e tal. Que o Cristo, Rei dos Reis, Rei dos nossos corações, continue sempre a nos abençoar, a nos amar, e para que possamos viver sempre na unidade e na fraternidade. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da água, a bênção da saúde para todas e cada um de nós. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água e você vai ver como ela
pela vontade de Cristo Jesus, vai lhe animar, vai lhe curar dos seus problemas, das suas enfermidades psíquicas, espirituais e mesmo corporais.